Oi pessoal, tudo bem? Bom, esse áudio aqui eu vou tentar fazer o mais sucinto possível, mas ele vai ser um áudio longo, um podcast, sobre o figurino, tá, do espetáculo Cenas do módulo de iniciantes, tá bom? Então eu vou falar bem rapidamente, lembrar algumas coisas que eu talvez já tenha falado em aula e falar cena por cena, e aí vocês vão se programando, comecem a combinar, às vezes alguns podem ir na 25, comprar para os outros, aí faz o Pix, aí depois vai se organizando, né, já de forma mais coletiva, tá bom? Então, bom, primeiro, em relação ao conceito do espetáculo, nosso objetivo é fazer o público apreciar a versatilidade de um ator, a capacidade de um ator de transitar de 0 a 100 de forma muito rápida, de forma muito instantânea entre vários universos. Então ele vai transitar de uma cena de experimentação corporal para depois uma cena expressionista muda que se passa né, na época de Jesus Cristo, depois para uma performance lírica bem contemporânea, que é o ponteio, depois em fração de segundos uma cena de improviso, que é a propaganda, depois uma cena um pouco maior, um resumo do alienista numa comédia farsesca, né, que é outra linguagem bem diferente, depois mais um pouquinho de improviso, depois uma montagem mais sóbria, onde a interpretação e a voz é o mais importante, que é o cântico negro, depois um pouco mais de improviso, depois a gente vai para o teatro clássico, né, a atuação no teatro clássico, trazendo o Édipo Rei, né, mais um pouquinho de improviso, e depois a gente tem um lirismo dentro de uma linguagem de espetáculo de teatro musical, que é o Hair, né, usando o texto do Tiago de Mello, e aí a gente termina. Então, o que a gente quer mostrar para o público é isso, é como que um ator, né, coloca um adereço, vira uma coisa, coloca outro adereço, ou um simples figurino muito sutil, por cima de uma outra roupa, né, e ele vira outra coisa. Isso vai então, a capacidade de fazer o espectador viajar com vocês em cada um desses contextos vai ser mais provocada pela atuação de vocês. E é isso que a gente quer despertar, né? A valorização do ator nesse primeiro módulo, tá? Aí sim, depois em outros módulos a gente começa a entrar nessas temáticas que são artes relacionadas ao teatro. Então, quando a gente chegar no módulo avançado, por exemplo, no módulo intermediário a gente vai falar, né, um pouquinho mais, vocês vão produzir um pouquinho mais a indumentária, que é o figurino, né? No módulo avançado a gente começa a discutir iluminação, trilha sonora, uma parte grande dos módulos avançados muitas vezes, então vai gravar, vai cantar, vai editar, vai escolher trilha sonora, a linguagem, né, da trilha sonora, a cenografia é outra também, mas isso a gente a gente trabalha, a gente vai desenvolver nos módulos avançados, dependendo de cada módulo, tá? Mas então não adianta a gente querer abraçar tudo no módulo de iniciantes, né? É claro que a gente quer, a gente tem capacidade, vocês têm capacidade total para fazer isso, mas não é o que nós queremos proporcionar, né? Porque o primeiro módulo é muito importante ter essa coisa lúdica, coletiva, né? Vocês vão passar por uma experiência que só esse primeiro módulo, desse jeitão que ele é desenhado, pode proporcionar. E para proporcionar essa experiência maravilhosa, que todo mundo depois que passa sente saudade, essa é a verdade. Conversem com pessoas de outros módulos e vejam quantos eles têm de saudade da experiência que foi os Cenas e o módulo de iniciantes, né? Por quê? Porque a gente abre mão um pouquinho, né, do primor, do rigor estético, né, de cenografia, figurino e tal, para uma outra vivência, que é uma coisa que só o teatro pode proporcionar. Então, para o módulo de iniciantes, para você saber o que é teatro, o mais importante é você ter essa vivência humana de troca, de coletivo, de loucura, de pouco tempo para estrear, né? Então é isso que o módulo de iniciantes provoca, e a linguagem do figurino tem a ver com isso, ela faz parte dessa construção desse método, tá bom? Então, como que é o nosso figurino em resumo? Uma roupa toda preta, dos sapatos, as roupas íntimas, a calça, né, e tal, que é a nossa base, certo? Como a gente talvez já tenha falado em aula. Então essa é a nossa base, a roupa toda preta. Algumas das cenas vão ser feitas só com essa base, porque são cenas onde vai ser mais importante as interpretações, né? Ou o trabalho de corpo. Então quais são as cenas que são apenas com essa base, tá? A cena do Jorge, a primeira cena, que é só de expressão corporal. A cena do ponteio, que é uma cena onde voz e corpo é o mais importante, figurino é irrelevante.
tá bom? A cena do Cântico Negro também, onde a nossa interpretação vai estar muito mais concentrada na nossa voz, no nosso olhar, né? E nas nossas emoções. Cântico Negro, tudo bem? Então, nessas 3 cenas, Jorge, Ponteio e Cântico Negro, só essa base preta, não precisa de figurino. Maravilha? Nas propagandas todas, vocês vão poder utilizar aqueles objetos e adereços que a gente usou no Festival Viola Spolen, mas nada impede de vocês produzirem mais, de vocês criarem, fazerem o produto mesmo, isso é importante, né? Então, sei lá, eu tenho o produto que é o apagador, não sei o que, faz o produto, né? Pega alguma caixinha, escreve apagador, faz um logo, né? É importante ter o produto visualmente, né? Então, se tem alguma coisa assim muito fundamental também desses adereços que vocês usaram, às vezes é legal vocês comprarem um, porque essas caixas e esses adereços que vocês utilizaram no Festival Viola Spolen são compartilhados entre as outras turmas de iniciantes que também estão em montagem, né? Então, pode ser que alguma coisa de repente suma de uma apresentação para outra, né? Por uma desorganização. Então, alguma coisa muito importante para propaganda é legal vocês terem, tá? Mas a propaganda, em resumo, vocês utilizam esses adereços que a gente já oferece aqui, esses da 25 de março, tudo, então também não precisa se preocupar tanto, certo? Então, aonde nós vamos ter figurino que vocês irão produzir e buscar, tá? Primeira cena, é a cena do Cristo, tá bom? Então, o Cristo precisa arranjar um tecido vermelho, tá? Aliás, todos os tecidos do Cristo, não utilizar tecidos sintéticos, tecidos brilhantes, então só tecidos foscos, tá? E aí o Cristo, um tecido vermelho. Se o ator que faz o Cristo for muito grandão, aí uns 2 metros de tecido. Se for um pouquinho menor, 1,70 m, 1,50 m, aqui a gente vai amarrar ele na diagonal, né? Por cima da roupa preta. Se quiser usar uma coroa, né, de espinhos, alguma coisa assim, pode utilizar também, aí às vezes vende, às vezes tem, o pessoal confecciona, mas é só isso. Não tem a cruz é imaginária, é só na interpretação do ator. Os soldados também é um tecido simples, roxo, tá? O ideal é que comprem o mesmo tecido. Então compra e aí depois divide entre os dois para ser o mesmo, que eles também vão colocar assim sobre os ombros. Um tecido roxo só para simbolizar que ali a gente tem alguma autoridade do Estado, tal, que são soldados, tá? E é só isso, um tecido roxo. Então pode comprar também 1,5 m para cada um, acho que é o suficiente para os soldados, tá bom? Só que tem que ser o mesmo tecido, o mesmo tom, tá bom? E a lança é imaginária, o resto é tudo imaginário, né? Como que o público vai ver os soldados? Na energia do corpo, na forma de andar, na postura, nos gestos, tá bom? Maria pode comprar um tecido branco, mais ou menos 1,5 m, 1,70 m, que aí a gente vai fazer um buraquinho no meio, vai colocar a cabeça nesse buraquinho e ele vira já um manto, né? Coisa bem simples, bem rápido de tirar e de colocar, porque vocês vão ver que a troca do espetáculo, cenas, a troca ela dura aí 10 segundos, 15 segundos, não tem muito mais tempo do que isso para se trocar, tá bom? Então coloca esse manto branco e coloca também, e aí compra também um tecido azul claro, né? Um tecido azul celeste, assim, uma coisa meio céu. Aí pode ser 1 metro só, que aí você vai colocar sobre a sua cabeça, né? E aí a gente pode achar um jeito de amarrar, ou você pode até ficar segurando, né? Põe um botãozinho, mas você coloca sobre a cabeça esse véu azul, tá bom? Então é um manto branco e um véu azul, tudo tecido simples, não são tecidos elaborados, porque a gente está fazendo uma cena de um lugar onde tinha muita pobreza, tá bom? E aí os demais, todos os demais, tá? Os demais, vocês vão comprar um tecido, né? Se você for uma pessoa mais baixinha, 1,5 m, se você for muito grandão, muito altão, aí 2 metros, né? 2,10, tá? 2,20, depende da sua altura. E você vai comprar um tecido que tenham tons, tá? Tons terrosos, tá? Terrosos. O que eu quero dizer com isso? Um marronzinho claro, um ocre, né? Tons de marrom, não muito escuro, tá? E nem muito próximo do branco. Então todo mundo vai ter, e o importante é que cada um, né, tenham tons diferentes, não o mesmo pano, não o mesmo tecido para todo mundo, tá bom? Então tons terrosos, e você compra só isso, só esse tecido que a gente vai, você tira uma faixinha dele, a gente corta uma faixinha bem fininha, faz um buraco no meio, você mete na cabeça com a faixinha, você amarra na cintura, é um tecido meio pobrinho mesmo, é fácil de colocar e é o adereço que já vai dar o tom da cena, todo o resto é interpretação, tá? Então tecidos com tons terrosos, tá? Tons de areia, de terra, para o Cristo, beleza? Essa é o Cristo. Vamos pro Alienista, que é a próxima cena que tem figurino, tá? Alienista,
Vamos começar com o próprio Dr. Bacamarte. Você é um doutor biruta de uma comédia farsesca no teatro. Então, o mais exagerado possível. Pode ter uma peruca, né? Pode ter um bigode, pode ter um óculos fundo de garrafa. Eu tô dizendo pode, não é obrigatório. Componha o seu personagem como você quiser, use a criatividade, tá? Pode ter um jaleco, né, de médico, enfim, use a criatividade, pega umas referências aí de cientistas birutas, tá? E assim, exagerado na comédia, e use o que quiser, estetoscópio, caderninho, fique à vontade para criar. Eu vou dar um exemplo. Uma vez um Bacamarte, ele pegou umas caixas assim de remédio, de Gardenal, Rivotril, né, vários desses remédios, e ele colou num avental branco de médico, assim, um monte de caixas, né, e era muito legal, assim, era bem alegórico, ficou muito bom, muito bom. Então, use a criatividade totalmente livre, compõe aí o seu cientista biruta, tá? O Crispim, que é o seu funcionário mais fiel e próximo, é um farmacêutico também, compõe aí um figurino, né, meio relacionado ao do Bacamarte, ele também trabalha na área de saúde, então pode ter um avental também, né, enfim, fique à vontade também para criar junto com o Bacamarte, tá? O médico e o seu enfermeiro, tá bom? Padre Lopes, aí você tem que buscar um figurino que tem uma referência da Igreja Católica. Então pode ser um manto, né? E um crucifixo pendurado, terço. Pode ser um terço, mas se for um terço tem que ser uma coisa grande, não pode ser um terço real, daqueles pequenininho que no teatro desaparece, tá? Mas tem que ser aquele terço gigantão. Ou pode ser uma roupa preta, uma camisa preta com aquele papelzinho branco assim na garganta, né? Que fecha o colarinho. Também pode ser. Esse é um pouco mais sóbrio, não tem muito a ver com a linguagem da farsa, da comédia, tá? Mas alguma coisa de padre aí, fique à vontade, padre católico, fique à vontade para criar com toda a liberdade, tá bom? Aí vamos para os cidadãos, tá? Cidadãos. Primeiro, as parentes, né? As parentes do Costa. Todas as parentes, da 1 a 5, o legal é que elas tenham uma roupa parecida, só que cada uma de uma cor, tá? Então pode ser um vestidinho e cada uma tem um vestidinho de uma cor, pode ser uma saia e alguma coisa na cabeça, uma peruca e cada uma de uma cor. Enfim, usem a criatividade. Já tem gente que usou saia de tule e um laço na cabeça, tem gente que usou cada uma com uma peruquinha de uma cor, tem gente que usou chapéuzinho, mas cada uma é uma corzinha, mas elas têm uma unidade, porque na verdade é o parente do Costa que a gente divide em 5 personagens que tem a mesma unidade, tá? De arquétipo. Então, vocês são a mesma unidade, mesmo figurino, só cada uma de uma corzinha. Beleza? Dá 1 a 5. Albardeiras, né? As albardeiras são muito ricas, né? Muito ricas e muito peruas e muito ostentação, né? Então pode usar pluma, pode usar vestido de oncinha, né? Só toma cuidado para não colocar muitas joias, isso não funciona, não dá tempo, tá? Então se for por alguma coisa, põe um colarzão, que é uma coisa fácil de colocar e acabou, né? E peruca, tá? Peruca, coloquem peruca, né? Se forem homens fazendo, com certeza colocar peruca, obrigatório. Se forem mulheres, também sugiro colocar peruca para te descaracterizar, né? Coloca uma peruca maluca, bem perua. Já teve também albardeiras que usam leque. Então, quanto mais perua, melhor. Fiquem à vontade para se divertir com essas personagens aí, ostentação né? E são as albardeiras. O que mais? Aí os demais cidadãos, tá? Os demais cidadãos do primeiro ato, todos eles, os que têm fala e os que não têm, não importa, todos, uma roupa bem brega, bem colorida, né? Com coisas na cabeça também, chapéus, cartolas, perucas, tudo muito colorido. E aí vai no brechó, vai no armário da sua avó, né? Vai na roupas da sua mãe, e pega aquelas roupas dos anos 80, laranja com bolinha, terno prateado, calça verde limão, e combina tudo isso junto, na mesma figurino, tá? Então quanto mais brega e mais assim, combinações inusitadas e super coloridas, tá? Mais legal, tá bom? E coisas fáceis de colocar, podem ser inclusive colocadas por cima da roupa preta, tá? Porque tudo que você conseguir colocar por cima da roupa preta, melhor. Então, eu tenho uma saia, tô de calça, coloco a saia por cima da calça, mais fácil de me trocar, né? Coloco o terno e o chapéu, acabou, né?
Então, criem, abusem das cores da breguice, tá? Para esses cidadãos e também componham, né, o seu personagem também com esse figurino. Então, às vezes tem o caipira, então o cara vem com um chapéu de palha, uma camisa quadriculada, não sei o que, aí é o caipira. Aí tem um outro que é cheio de pompa, então vem já todo prateado. Então, cada um cria também uma relação entre a personalidade do cidadão, tá? Que tem que ser construída, ele não pode ser qualquer coisa, não é só dar o texto, e o figurino, tá bom? Bem colorido, todo mundo bem exagerado, porque é uma farsa. Beleza? Nos loucos, vamos pros loucos. Segundo ato da Alienista, o podcast tá ficando gigante, o professor tá tentando falar rápido, mas é difícil. Bom, mas vamos lá. Os loucos, ouçam o podcast por partes que tá tudo bem. Segundo ato, Padre Lopes, Crispim e Bacamarte, já falei. E aí vem os loucos. Vou falar primeiro dos loucos que falam, né, que tem texto, louco 1, 2, 3, 4, 5, e depois falo dos demais, que todos participam, né? Louca 1, né? É uma louca que é muito filósofa, tipo, tem um texto maravilhoso, inclusive, né? Um texto lindo, muito bonito o texto da Louca 1, uma poesia, né? Praticamente filosófica, e sobre a sexualidade, sobre o amor, e o amor sexual, aquela coisa de você se fundir na outra pessoa, né? Aquele sexo que não é aquele sexo bosta, aquele sexo burocrático ou aquele sexo objetificado, não. Aquele sexo, quando você ama aquela pessoa, você está apaixonado, né, louco por ela ou por ele e está profundamente em conexão e aquela coisa transcendental. É disso que fala a Louca 1. E ela fala, mas ela fala e ela ao mesmo tempo está sentindo aquilo. Ela está vivenciando, porque os loucos, eles entram nesses transes, né? Por isso eles são loucos, né? Então ele não está conversando racionalmente sobre isso. Não, eu vivencio, eu entro nesse transe. Então essa é a Louca 1, né? Por isso que ela sensualiza e ela fala dos amantes apaixonados e tal. E aí pra essa louca, colocar alguma roupa que simbolize, né, essa liberdade sexual, tá? Então pode ser um calcinha sutiã por cima da roupa preta como símbolo, pode ser uma calcinha sutiã vermelha ou de oncinha, né? Pode ter um hobby também de oncinha, e aí de repente durante a cena jogar o hobby no chão, tá? Mas tem que ser alguma coisa em relação à sexualidade, tá? Tem que ser, porque para fazer essa conexão com essa personagem que ela tem essa sexualidade livre e aflorada, né? E por isso no século XIX Bacamarte entendeu ela como louca e prendeu ela, né? Uma pena. Mas no século XIX, ele olhou para ela e falou: "Você é louca, fica andando assim na rua falando sobre essas coisas, né? Despudorada, imoral", e aí mandou ela para Casa Verde. Essa é a Louca 1. Então compõe um figurino com essa sexualidade à mostra, tá? Louco 2, que é a estrelinha, né? Louco ou Louca 2, você é uma estrela, né? Estrela real, você acha que você tá lá no céu e que você é a estrela d'alva. Então você tem que ir lá na 25 de março e comprar tudo que brilha. Tudo que brilha, tiarinha com estrelinha, que tem LED, óculos que pisca, tudo que você achar legal de compor, né? Livremente, claro, mas tudo que tem brilho, monta teu figurino, uma coisa fácil de colocar também, mas muito brilhoso, porque você é uma louca, totalmente louca, maluca, inclusive arregala bem os olhos durante a cena, né? Se diverte mesmo sendo maluca, crazy master, tá? Essa é a estrelinha toda brilhante, beleza? O louco ou louca 3, né? Geralmente é louca 3, né? Mas às vezes pode ser louco também. É um assassino. Um assassino passional, assassina passional. Então, apenas uma camiseta branca velha que você tiver, dá umas rasgadas e joga sangue falso, né? De preferência, joga um sangue, pode ser um guache vermelho, mas fica um pouquinho falso, mas tudo bem também. Ou na 25 de março vende sangue falso, né? Também uns potinhos e você joga na camiseta, mas deixa bem manchado, não pode ser só umas gotinhas não, porque senão no teatro não dá pra ver. Bate a luz branca, some tudo. Então bem manchado de sangue, né? Um camisetão e uma faca, né? Que não é uma faca de verdade, pelo amor de Deus, não vamos matar os coleguinhas no módulo de iniciantes. Faca de verdade a gente só usa nos módulos avançados. E olhe lá, e sem fio, né? Mas uma faca grande, um facão, né? Pode ser de plástico, você pode fazer uma tal. Um facão que você esfaqueou ali o seu marido quando ele estava com a amante no lago, tá? E aí bota o cabelo pra frente do rosto, descabelado, né? E faz aí esse assassino passional. Certo? Esse é o louco 3. Louco 4. Mania de grandeza. O louco 4 tem mania de grandeza, né? Soberba. Então, ele acha que Deus gerou tudo no mundo único e exclusivamente dentro de uma cadeia sequencial para chegar ao dia em que ele nasceu. E foi esse o objetivo de Deus ao criar o mundo, tá? Então, aí você tem que pegar esse conceito de uma pessoa que se acha a coisa mais importante do mundo e compor um figurino que
que tem essa linguagem, assim, né? E aí eu já vi de tudo, gente. Já vi um manto como se fosse um rei, também ficou muito legal. Já vi uma vez um cara, ele tinha um smoking e uma cartola, e ele tinha um telefone daqueles telefone fixo, pendurado, e ele ficava com o telefone assim, porque ele era muito importante. Então ele ficava andando com o telefone, e ele tinha uma champanhe, ele andava abraçado com uma champanhe, e era esse o doido super importante, né? O único problema deste louco é que ele não conseguia bater a mão na testa, que é uma partitura, uma marca desse personagem, né? Eu não me lembro, ele batia na cartola, fazia alguma outra coisa de outro jeito. Mas, enfim, tá? Tem várias formas de você fazer esse complexo de Napoleão aí, né? De sou o mais importante do mundo, tá bom? Louco ou louca 5. Você é um pastor ou uma pastora de evangélico, mas assim, do mais fervoroso, radical, moralista, né? E performático possível, né? E na comédia, claro, né? Então, você vai tirar o capeta do corpo dos outros loucos, né? E tem aquele texto, meus filhos, arrependei-vos, né? Então, aí uma roupa sóbria, né? Uma roupa sóbria, de pastor ou de pastora, uma coisa bem séria, né? Bem séria, bem pudorada, do jeito que você achar melhor. Pode ser uma coisa toda preta, pode ser um terno, enfim, fique à vontade. Pode ter uma Bíblia ou um livrinho que lembre a Bíblia, né? E manda ver no sermão. Esse é o figurino. Os demais loucos, galera, usem a criatividade ao máximo. Aperte a tecla foda-se para a sua timidez. Aperte a tecla foda-se para o seu senso crítico, castrador da sua liberdade criativa. E brinque como uma criança, tá? O que eu tô falando é muito sério, né? Tô falando de processo artístico criativo. Para esse personagem louco, brinque como uma criança. Então, olha para sua casa, o que você tem no depósito, e vai olhando com um olhar curioso, criativo e com a imaginação ao máximo, assim como as crianças, porque você vai enxergar em algum objeto, em algum adereço, uma forma de criar um louco. Sabe? Você vai olhar uma caixinha de sapato, vai amarrar uma cordinha, vai colocar 2 olhinhos e ele vai ser o seu cachorrinho que você fica conversando com ele durante a cena. Você vai olhar um pacote de camisinha e você vai pegar um cinto com um monte de buraquinho e colocar uma camisinha em cada um, uma camisinha cheia de ar em cada um dos buraquinhos, né? E outras camisinhas como um colar de camisinha inflável e você é o Mr. Camisinha. Sabe? Usem, acreditem. É carnaval, tá bom? É carnaval. Os loucos é carnaval. Então usa criatividade, se divirta, festa fantasia, essa é a brincadeira. E aí a única diferença entre festa fantasia e carnaval e essa cena é que no carnaval e na festa fantasia a gente tem a fantasia. Aqui ele é um figurino, portanto, além de ter, né, essa composição, o personagem tem uma personalidade em relação a isso. É só essa a diferença. Então lá no carnaval você não fica imitando, ou você não faz. Aqui você vai ser esse personagem. Essa é a diferença, tá bom? Se divirtam. E aí vamos para a penúltima cena, que é o Édipo. Ah, não, ainda no Alienista, desculpa. Aí a gente tem, por fim, 2 fofoqueiras, né? Que fazem lá no mezanino a cena, no finalzinho. Elas podem participar dos loucos, mas só no comecinho, louco 1, louco 2. No louco 3, o ideal é elas já saírem pro camarim rapidinho, se trocarem, para fazerem depois o final ali, as fofoqueiras. E aí o legal é que elas sejam aquelas cocotas, aquelas beatas, carolas, né, daquela cidadezinha do interior. Então, umas senhorinhas, 2 senhorinhas assim, bem fofoqueiras, vizinhas, né? Então, põe uma peruca grisalha, não sei como chama, mantozinho de renda, de lã, sabe? Óculos, enfim, faz uma velhinha, 2 velhinhas fofoqueiras que ficam falando da vida dos outros, faz voz de velhinha, corpo de velhinha, frágil, né? Zoraide, vem cá, Zoraide, fala, Nix, né? Brinca com esse arquétipo dessa personagem que é uma delícia, né? Todo mundo já conheceu uma pessoa parecida e é muito, muito legal, muito gostoso, certo? Então brinquem com isso. Édipo Rei, vamos lá. Édipo Rei também figurino muito tranquilo, muito simples. Vamos começar pela realeza, né? Édipo, Creonte e Jocasta, tá? Édipo, Creonte e Jocasta. Os 3 precisam compor um figurino que tenham 3 coisas: branco, vermelho, em termos de tecido, e dourado, em termos de adereços, ok? Branco e vermelho em termos de tecido e dourado em termos de adereços. Numa escala aonde o figurino mais elaborado, pomposo, luxuoso, cheio de requintes o da Rainha Jocasta. Em segundo lugar, o mais elaborado,
o rei Édipo. E em terceiro lugar, o Creonte, tá? Nessa escala. Então, a rainha pode ter muito mais vermelho, certo? Então, uma bata branca e o tecido vermelho. Aí pesquisem, tá? Referências na internet das roupas dos gregos e da aristocracia grega, como que o pano caía e fazia para cá e para lá, e, né? Então, uma pesquisa no Google rapidinho, você já vai ver como é que funciona, tá? Então, e a roupa preta por baixo, tá? Lembrando do conceito do espetáculo, né? Ah, mas eu queria tirar. Tá bom, vai tirar. Tirar a calça, né? Botar uma sandalinha grega, não vai adiantar, porque a gente está falando de um elenco inteiro e vai ter gente que não vai ter tempo ou não vai ter dinheiro para isso. Então é melhor todo mundo estar por baixo com a roupa preta e por cima a roupa de grego, porque vira uma unidade que nos primeiros 5 segundos do Édipo o público percebe, olha, eles estão com a roupa preta por baixo do figurino. Mas isso só dura 5 segundos. Depois o público não pensa mais nisso e ele começa a entrar mesmo na história, tá? Então não se preocupe com isso. Faça com a roupa preta por baixo mesmo, não tem problema nenhum, tá? Para esse conceito desse espetáculo. O pessoal que está também na quinta-feira, o pessoal que está montando nesse semestre na quinta-feira Tragicós, aí está montando o Édipo Rei na sua íntegra, aí sim vai ter o figurino realista. Não é a nossa proposta. Então, Jocasta, Édipo e Creonte, né? Tecidos vermelhos e tecidos brancos, a bata branca e o tecido vermelho, amarrado na cintura, sobe no ombro, tal, passa no braço. Aí vejam as referências e como vocês querem colocar. Sendo que a Jocasta tem muito mais vermelho, o Édipo um pouco menos e o Creonte bem pouquinho vermelho. Um figurino mais branco com um pouquinho de vermelho. Em relação ao dourado, idem. Então a Jocasta, muitos adereços dourados. Pode ter uma tiara, colar, pulseiras, né, ombreiras, cinto, tá? Só que esses elementos, coloquem elementos grandes, robustos, rústicos, tá? Porque é muito longe para o público observar um brinquinho, uma coisinha delicada. Não funciona, tá? Tem que ser coisas grandes, grossas, né? Com densidade visual para se ver a distância, tá bom? Então esse é o dourado. Da Jocasta, muito dourado, muita riqueza. Do Édipo, um pouco, né? Coloca também riqueza, uma ombreira, um bottom que segura o tecido vermelho em diagonal, um cinto, né? Alguma coisa que faz um cinto aqui, uma faixa na cintura e tal, ou alguma coisa na cabeça pode ter ou não, tá? É livre, criem. E o Creonte, pouca coisa, pode ser 2 pulseiras, né, no punho, ou alguma coisa no braço, ou no ombro, e um detalhe já é o suficiente. Tudo bem? Tiresias. Tiresias, ele é um personagem místico, né, que transita no universo do misticismo, é um vidente cego que consegue ler o futuro e o que os deuses escrevem sobre o destino das pessoas. Esse é o Tiresias. Então, um figurino sombrio para ele, tá? Então pode ser uma coisa preta, mas não recomendo porque o nosso teatro é preto, então vai dar uma desaparecida, mas pode ser um cinza escuro, um grafite, mas mais legal ainda, às vezes, é um bordeaux, um vinho, um azul escuro, um verde escuro, cores escuras. Você pode comprar um tecido grandão, se conseguir, se tiver dinheiro para comprar um tecido, não um tecido muito simples, mas um tecido mais grosso, né, um veludo, alguma coisa assim, né, pode ser legal também, né? Sabendo que vai passar um calor ali, mas é rapidinho a cena, né? E aí, esse tecido, você pode colocar ele por cima do corpo, usar também como capuz, um capuz que cobre o rosto, um capuz grande, né? Esse tecido ele pode estar rasgado, sabe, estilhaçado, não precisa estar inteirão, tal, ele não precisa ser um Tiresias. O Tiresias não é uma pessoa da realeza, então ele pode ter uma roupa mais bagaçada, mais bagaçada, né? Então você pode retalhar esse tecido. O tecido é nobre, ele é grosso, é um manto, mas ele é retalhado, né? E patuás, né? Então patuás, então pode ser correntes, né? Pode ser caveiras, mas aí cuidado, não vai dependendo, às vezes o pessoal compra umas caveirinhas na 25 que é muito de plástico, assim, aí fica muito artificial, tá? Pode ser ossos, né? Então ossos, dentes, conchas, né? Eu fiz de Tiresias no Tragicós, na íntegra. Eu fiz um colar que eu fui viajar, né, e tal, e fui buscando conchas bem grandes, né, e arranjei uns dentes também. Aí esses dentes eu comprei na 25, porque eles não eram tão artificiais, era de plástico, mas ele era bem realista, assim. E fiz um colar trançado com corda, barbante, conchas e dentes e tal, um colar bem grandão, um monte de patuás, né, pode ter coisas nos pulsos, tá? Então esse é o Tiresias, ele já vai ter o cajado, esse personagem sombrio, tá bom? Que mais? Os demais, né? Os demais, então, quem são os demais? Corifeu, arauto, sacerdote, pastor,
emissário, né? Todos esses podem ser homens ou mulheres, né? Emissário ou emissária, pastor ou pastora. É, todos esses personagens, tá? Eles é muito tranquilo o figurino. Você vai na 25 de março comprar um tecido não sintético, não brilhante, branco, tá? Branco, aí é branco mesmo, branco, branco, tá? E aí a mesma coisa, se você for pequenininho, pode ser 1,5 m, 1,80 m. Se você for mais grandão, 2,50 m, tá? O tamanho. E aí a gente vai mostrar para vocês aqui como é que faz aí uma bata de grego muito fácil. A gente tira 2 faixinhas do tecido, a gente coloca o tecido sobre o ombro e amarra essa parte que está no ombro, né? Faz uma amarração. Ele desce em diagonal e a outra faixinha a gente usa para amarrar a cintura. Muito simples e fica super bonito e fácil de trocar, que é o mais importante. E aí todo mundo com essa bata, tá bom? E por último, aleluia, 40 minutos. Vamos lá, por último, mas é melhor a gente falar isso aqui no podcast, né, do que gastar esses 40 minutos de aula que a gente pode usar para ensaiar, não é verdade? Então, ainda mais nessa reta final. Então, vamos agora para a última cena, né, que na verdade são 3. Tem 3 partes, que é Estatutos do Homem, né, o Hair e o Taj Mahal. Nessas 3 partes, a gente tem o mesmo figurino, tá? São os mesmos personagens que participam dessas 3 partes. Que são hippies dos anos 60, tá? Não é o hippie que vende miçanga na praia, com dreadlock, tá? Não, é o hippie dos anos 60, o hippie da contracultura. Então, pode ter um Black Power, pode ter cabelão. Então, nesse momento é bem legal, umas perucas assim, cabelo natural, né? Cabelo natural. Ou pode ser cabelo colorido também, né? Pode ficar legal também. Mas assim, cabelo, né? Hair, certo? Mas quem já tem cabelo, só soltar o cabelo, não é o meu caso. E pode ter óculos escuro, fica super legal. Pode ter uns colar assim de hippie, bem colorido. Pode ter aqueles tie-dye, aquelas camisetona, né, que tem aqueles degradês manchados. Saia, pode abusar das saias, homens e mulheres, sabe? Calças bocas de sino, fácil de colocar também. Jeans, pode usar jeans também, um colete jeans fica legal. Uma calçona jeans também bem largona, né? Enfim, tudo isso só cuidado, não precisa ter um preciosismo no brinco, na pulseirinha, na tornozeleira, esquece isso, tá bom? Coisas que são coisas grandes, assim, para deixar volumoso, né? O colorido dos personagens no palco, lembrando que o nosso espetáculo não tem cenário, e o cenário dele é composto pelos atores. No Édipo Rei, o cenário é composto pelo coro. No Alienista, o cenário é composto pelo povo no primeiro ato e pelos loucos no segundo ato. É um cenário vivo, né? O próprio Pompeio, o cenário é composto pela movimentação dos corpos enquanto um está falando. E no Estatutos do Homem, o cenário é composto pela dança fluida e colorida e volumosa dos hippies, enquanto cada um vai lá e pronuncia o seu artigo do Estatutos. Tudo bem? Então, roupa bem coloridona, abusa, todo mundo hipão, fique à vontade, não se preocupe com gênero, tá? Não se preocupe com questões de gênero. Então aí a gente está falando de contracultura, de um movimento ultra progressista dos anos 60, então fiquem à vontade para se divertir nessa composição dos hips, que vão pronunciar os estatutos, que vão dançar o Hair e que vão dançar o Taj Mahal. E no Taj Mahal, né, a única diferencinha é que quem faz o príncipe e a princesa é mais legal que eles não estejam de hippie e que eles estejam com uma roupa colorida também, que vai ser meio despercebida ali no meio, durante o Hair e durante os estatutos, mas que na hora da coreografia do príncipe e da princesa, como eles vão ficar no foco, a gente vai ver que no caso deles específico, esse colorido não é de hippie, mas é de indiano. Então um sari, né, eu não sei como se chama essas... como se fosse um terninho, né? Uma bata também, com um corte reto aqui na gola, né? Dos homens, né? Uma coisa colorida também, né? Pode ter uma coisa na cabeça, né? Então, fiquem à vontade e façam uma pesquisinha aí de indiano, né? Uma coisa simples também, não precisa gastar uma fortuna, né? E já vai ficar colorido, vai ficar super legal. Certo, pessoal? E aí a gente vai até o final do espetáculo com essa roupa de hippie. Beleza? Então, conto com vocês aí para... se organizarem, sabe? Os alunos e alunas de cada turma, que são pessoas naturalmente com mais iniciativa, mais extrovertidas, agora é a hora de vocês contribuírem para o coletivo e mandar mensagem no WhatsApp, organizar durante a semana. Gente, eu vou na 25, quem quer, vamos organizar assim, assado, né? Vocês que têm essa facilidade de comunicação, né? Ajudem os seus colegas que muitas vezes vieram aqui para perder a timidez, que falam assim, eu queria ir na 25, mas eu queria ir com alguém, mas eu tô com vergonha de mandar uma mensagem, sabe? Ajudem, agora é a hora dessas lideranças ajudarem e todo mundo se movimentar, se conectar. É agora que começa a formar a verdadeira amizade, a parceria mesmo, um ajudando o outro, galera.
tá? De verdade, né? Isso acontece e às vezes daí sai amigos pra vida, assim, sabe? E eu tô falando assim, lembrando de vários alunos que eu já presenciei. Então, se organizem, né, para conseguir esse figurino o quanto antes, porque a gente tem poucos ensaios pela frente e essas trocas de figurino, essa organização e essa movimentação no backstage, na coxia, na rotunda, nas partes de trás, né, que não são vistas pelo público, não é, no espetáculo dos Cenas, uma coisa fácil. É uma coisa muito complexa, é muita gente que nunca fez teatro na vida, que vai estar com o cu na mão, apavorada, com o medo de esquecer o texto, né, e não conhece direito como que se movimenta no teatro, então é uma coisa complexa. Então, o quanto antes a gente conseguir os figurinos, trazer os figurinos, experimentar essas trocas, melhor, para você ficar mais tranquilo no dia da estreia e focar no que acontece no palco. Não deixar o que acontece no backstage atrapalhar o mais legal, que é a sua arte que você vai apresentar no palco. Tá bom? Então é isso. Desculpem aí 45 minutos de podcast, mas é melhor por aqui do que em aula. Vamos lá para ensaiar. Beijão, gente. Um abraço.